E aí, gente, tudo bom com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui pro canal. No vídeo de hoje vai ser um vídeo assim contando a minha história de vida desde o meu nascimento até os dias atuais. Então, se você que é inscrito do canal desde 2021, eu não nasci naquele período. Existe toda uma história por detrás, uma vida, uma jornada. E você que não é inscrito, tá caindo de paraquedas nesse vídeo por algum motivo, já aproveita e se inscreve e entra pra família, porque aqui é um canal de vida real, de uma mulher real, que tem vlog de faxina, vlog de cotidiano, rotina, tem também vídeos de comprinhas, achadinhos, enfim, tem de um tudo. Esse canal realmente é recheado de luanices, porque assim, eu tento transmitir toda a minha essência para os meus vídeos aqui do canal. Eu gosto muito da plataforma, gosto muito de trabalhar com essa dinâmica de vídeos, né? Enfim, gente, é isso. Vamos lá, sem enrolação, vamos começar bem do comecinho, que é o quê? O nascimento. E por que eu quero começar já falando sobre isso? Porque retrata muito coisas que eu passo e que eu lido até hoje, como, por exemplo, o trauma de rejeição. Tem muitas coisas que eu fui aprendendo a lidar, muitos comportamentos que eu tive, que eu fui entender na minha fase adulta, com terapia, buscando mesmo autoconhecimento e buscando entender por que muitas das vezes eu contrariei a minha essência, né? Muitas das vezes eu fui compulsiva. Essa primeira etapa da minha vida influenciou muito nisso, né? Em tudo que eu vou contar pra vocês aqui. Bom, então vamos lá. Começar bem lá do comecinho. Eu sou filha de pais separados. Meu pai e minha mãe moraram junto por um período, mas antes do meu nascimento, então eu nunca tive esse núcleo familiar de pai e mãe juntos. Isso nunca aconteceu. Minha mãe teve eu e o meu irmão, né, Felipe, que é mais velho do que eu, 3 anos, com o meu pai. Então minha mãe só teve filhos biológicos com o meu pai, e meu pai teve outros 2 filhos. Quando minha mãe engravidou de mim, eles já não estavam mais juntos. Tanto que um dos motivos, né, de eu ter traumas de rejeição é por conta desse histórico do início ali, né, de vida, que foi bem assim, eu cresci ouvindo, né, então isso mexeu muito comigo, e eu só fui entender o quanto isso mexeu comigo na terapia, na fase adulta, trabalhando sobre isso, sobre o assunto, né, que eu cresci ouvindo minha mãe falar que o meu pai falou que eu não era filha dele, que por esse motivo ela tentou me abortar. Então eu cresci ouvindo isso, então eu me senti rejeitada tanto por um quanto pelo outro. Por ele, por ter falado que eu não era filha dele, por eles já estarem separados, né? E por ela, por ter tentado o aborto. Lembrando que eu tô gravando esse vídeo aqui, gente, pra contar a minha história, é sobre a Luana. Não tô aqui pra falar mal de ninguém, pra condenar ninguém, e nem como uma punição. Até porque o perdão já foi liberado para os meus pais. Lido com o trauma, com o que causou, mas a mágoa deles eu não carrego referente a isso, sabe? Então, assim, tenho muito respeito pelos meus pais, amo os meus pais, mas aconteceu dessa maneira. E eu não culpo eles. Eu confesso pra vocês que por muito tempo eu tinha muita mágoa, principalmente do meu pai, porque assim, eu fui ter convívio com meu pai depois dos 9 anos ali, assim, de idade, sabe? Então a minha primeira infância, eu não tive referência paterna, e isso me custou muito, né? Mas depois que eu fui crescendo, na minha fase adulta, eu liberei o perdão também, né, assim, pro meu pai, tirei a mágoa. Hoje eu tenho um bom relacionamento com ele, graças a Deus. Tenho um bom relacionamento também com a minha mãe. É uma dúvida muito questionada aqui, porque minha família não aparece tanto e porque a minha família não é tão presente assim na minha vida. Mas é meio que uma coisa da família mesmo, de desunido, enfim. Vamos voltar lá pro início, né, do nascimento, que aconteceu isso, da minha mãe tentar me tirar. Hoje eu li um texto da Bíblia onde fala, né, claramente que Deus, ele escolhe a gente no ventre da mãe. Só essa palavra na Bíblia já me
acalenta. Me mostra que eu não preciso ficar sofrendo com esse trauma de rejeição. Não fui rejeitada, sabe? Deus me elegeu. Porque se ele me formou no ventre da minha mãe, se ele me conhece desde o ventre da minha mãe e ele me quis, né? Porque afinal de contas ela, dentre tantas mulheres que poderiam estar abortando naquele mesmo instante, naquele mesmo segundo, com a minha mãe falhou. Ela chegou a tomar o remédio, enfim, e não deu certo. Eu vim porque tinha que ser, né? Então eu fui eleita, eu fui escolhida desde o ventre da minha mãe. Olha como que é lindo isso. Isso não é pra mim, Luana, não. Isso é pra todos nós. É pra mim, é pra você. É pra você, talvez, que tá grávida e tá passando por alguma coisa, tá te impulsionando a desistir dessa vida, a rejeitar essa vida. Saiba que eu também estive nesse lugar. Fui ali rejeitada e, como eu falei, eu não culpo os meus pais, eu não condeno eles porque eles não tiveram uma base também. Minha mãe também passou por muitas coisas na vida dela. Meu pai, ele era muito novo, alcoólatra. Meu pai tinha uns 21, minha mãe uns 33. Eles têm uns 11 anos de diferença, né? Minha mãe é mais velha do que o meu pai. Então, eu não condeno eles e eu custei entender, mas hoje, graças a Deus, assim, eu não condeno. Por mais que eu, Luana, tenha escolhido fazer diferente deles, quem sou eu, né, pra julgar e pra condenar? Eu liberei o perdão e pra me esvaziar da mágoa, mas também hoje em dia tenho esse entendimento. Pois bem, esse é o comecinho, né, aí de como foi, né, a minha base ali, um pouco desestruturada, né, mas eu nasci bem. Eu era uma bebê muito boazinha, minha mãe sempre falou que eu era boazinha, que eu dormia muito bem, que eu não dei trabalho. Vê como Deus é perfeito, né? Eu cresci no lar com a minha mãe, o meu irmão, que é 3 anos mais velho do que eu, e a minha irmã de criação. Nós fomos criados e vivemos juntos ali. Teve o período da minha vida que foi, acho que um dos piores de todos, que eu nunca falei aqui, que foi o abuso que eu sofri na infância e que foi o motivo na qual eu saí de casa muito cedo. Hoje eu entendo, sabe? Mas naquela época eu não tinha essa visão e eu sofri abuso por um amigo da família, da minha mãe, não era da família, era amigo da minha mãe, não era relacionamento dela, mas tinha acesso livre à minha casa, enfim, por volta dos meus 6 aos meus 10 anos. E eu só consegui falar sobre nessa fase dos 10 anos. Enfim, é um assunto que eu não gosto de falar muito disso. Após tudo isso, eu fui perdendo um pouco da minha doçura, daquela menina meiga que todo mundo queria. Eu era aquela criança que todo mundo queria na casa, todo mundo queria por perto, todo mundo queria. Assim, eu não dava trabalho. Então eu lembro que minha madrinha, por exemplo, me pegava muito aos finais de semana pra minha mãe trabalhar e eu passava os finais de semana na casa dela. Eu era uma criança muito tranquila. Só que depois dessa fase, dos meus 6 aos meus 10 anos, eu fui ali, por conta, né, de tudo que eu passei, eu fui criando uma barreira, assim, uma película. Eu fui ficando fui me tornando uma adolescente muito fechada, muito rebelde. Eu tenho recordações, assim, dos meus 11 anos, eu muito rebelde, muito, sabe, precoce com tudo. Aos 14 anos eu saí de casa porque eu não me sentia segura, não era um ambiente que me representasse lar, sabe? Então, na época eu tive meu primeiro namorado, era de uma família boa, um menino bom também, e enfim, a gente namorou um tempo e aí saí de casa pra morar com ele numa casa de praia que a família dele tinha e que o pai dele disponibilizou pra gente morar. E aí fomos morar junto, eu estudava, né, obviamente eu era adolescente, uma menina, e eu não sabia fazer nada, minha mãe nunca foi impor, sabe, tarefas pra gente em casa,
Então, em casa eu fazia o que me dava na telha. Ela nunca obrigou a lavar vasilha, essas coisas assim. Eu acho que ela meio que tentava compensar o fato dela trabalhar muito ali e tal. Ela nunca foi aquela mãe. Eu lembro que as minhas amigas todas tinham a obrigação de lavar a louça, lavar banheiro. E lá em casa nunca teve. Inclusive, minhas amigas achavam a minha mãe o máximo por conta disso. Ela nunca obrigou a gente a fazer tarefa doméstica. Enfim, eu saí de casa aos 14 anos e fui viver com esse namorado que com 15 anos foi meu noivo e com 16 a gente iria casar. Que eu ia emancipar para casar porque a gente frequentava a Igreja Maranata e, enfim, tinha toda essa questão ali da religião na época, né? Aí, o que aconteceu? Vivi com ele, né? A gente viveu junto, eu estudava de tarde e era dona de casa já, com 14 anos. Aprendi a fazer tudo sozinha, todo mundo gostava, ia na minha casa, gostava. Eu sempre fui assim, gente. Ó, eu lembro que na época, esse namorado meu, eu não trabalhava, então eu não tinha renda. E ele era segurança. E na época, assim, ele ganhava um pouco mais de um salário do que era na época um salário mínimo, sabe? Mas a gente vivia com aquilo ali. E eu tirava leite de pedra, porque assim, minha casa tinha tudo bonitinho, tudo arrumadinho, sabe? E a gente não veio de família que tinha dinheiro, sabe? Então, nem eu nem ele, a gente não ganhou as coisas, a gente foi comprando. E eu lembro que tinha de tudo na nossa casa, geladeira frost free, que na época era um luxo, fogão, armário de cozinha, o nosso quarto com guarda-roupa, porta de correr, tudo era uma gracinha. Simples assim, né, mediante o que a gente conseguia fazer, mas tudo uma gracinha, minha casa sempre ajeitadinha, eu sempre fui assim. Pra vocês terem noção, com 14 anos, hoje eu olho e falo assim, meu Deus, um bebê. Mas eu aprendi a fazer tudo. Aprendi a cozinhar, aprendi a cuidar de casa, aprendi a lavar roupa, aprendi a fazer tudo e criei muita identificação com isso, sabe? Em ser do lar mesmo, desde adolescente. Aí com 16 anos a gente não deu certo, cada um foi seguir seu rumo e aí foi onde eu comecei a passar por outros perrengues na minha vida. Fui morar sozinha. E com 16 anos, nunca tinha trabalhado, assim, formalmente, né? Nunca tinha trabalhado. Estudava, se eu não me engano, eu estava no 3º ano do ensino médio. Terceiro ano, ou era 3º ou era 2º. E aí que fui para um outro bairro, viver uma nova vida. Aluguei uma casa, na verdade foi assim, eu fui pra casa da minha mãe, eu acho que eu fiquei 1 dia ou 2 na casa da minha mãe. No outro dia que eu tava na casa da minha mãe, eu fiz uma entrevista de emprego e consegui um emprego. Que na época eu tinha feito curso de excelência no atendimento, marketing, uns cursinhos assim que eu tava fazendo. E aí eu consegui um emprego 1 dia depois que eu saí da casa, que eu fui pra casa da minha mãe. E aí eu falei pra minha mãe que eu não iria ficar lá, porque eu já tinha acostumado a ter minha vida, minhas coisas, e eu não conseguia mais viver lá, né, na casa da minha mãe. E foi dito e feito. Aí aluguei uma casa com uma amiga de uma amiga, que também virou minha amiga depois, e fomos morar ali junto, a gente dividia aluguel. Era uma casa muito boa também, que foi assim, de Deus aquela casa. E eu fui trabalhar nessa loja, que era no bairro vizinho ao bairro que eu ia morar. E dava pra eu ir a pé, então já economizava ali na passagem, enfim. E aí começou a minha saga ali, né, com 16 anos. Meus pais tiveram que me emancipar pra eu poder assinar a carteira. Foi meu primeiro trabalho. Eu era praticamente gerente da loja, porque eu fazia tudo, gente. Até o meu salário eu que me pagava praticamente. Eu abria a loja, fechava a loja, arrumava a loja, limpava a loja, conferia caixa, fazia tudo, estoque, tudo era eu. E aprendi tudo basicamente por osmose, porque os donos, eles tinham uma fábrica na época, acho que alguma coisa assim. Eles não ficavam muito lá nessa loja, eles tinham outras lojas também para cuidar e administrar, e eu fazia basicamente tudo. E estudava à noite nessa época, né? Fiz minha transferência, comecei a estudar à noite, trabalhava durante o dia todo, saía do trabalho e já ia direto para a escola.
E isso me gerou uma exaustão mental muito grande, porque a rotina ficou um pouco complicada ali naquela época. E isso fez com que eu desistisse ali, parasse de estudar. Porque se o trabalho não era opcional, não podia parar, né? E aí eu acabei optando por parar de estudar naquela época, fechei ali e pensei, vou fazer, como é que fala? O avançado, depois o EJA, né? Aquele que faz acelerado. Eu também tive uma fase revolts nessa época, assim, bem... Aí comecei pra balada, porque como eu era emancipada, morava sozinha, trabalhava, era independente, nossa, eu tinha tudo nas mãos, né? Então, assim, eu ia pras baladas e fiz um ciclo de amizade muito grande. Comecei, inclusive, a fazer alguns freelance nas baladas de promoter. Pois bem, aí fiz 17 anos e logo depois que eu fiz 17 anos, uns meses depois, conheci o pai do Luan. E aí logo nesse mesmo período eu comecei a trabalhar como promotora de eventos. Eu já tinha saído dessa loja, e aí eu tava começando a trabalhar como promotora de eventos, CLT mesmo, numa casa de shows aqui na minha cidade. E aí a gente começou o nosso relacionamento, só que a gente começou ficando, aí ficamos um tempo, aí veio... começamos a namorar, e aí logo que a gente começou a namorar, eu engravidei do Luan. A gente tinha mais ou menos uns 6 meses juntos, não tinha mais do que isso, tá, gente? Foi coisa de 5, 6 meses eu engravidei do Luan. Foi aquela coisa toda, a gente foi morar junto, a gente veio morar junto aqui nesse apartamento. Na época a gente veio morar aqui de aluguel, não era nosso. A gente veio, morou de aluguel. Todas as nossas coisas eram usadas, a gente comprou a mobília toda aqui do apartamento na época, a gente comprou usada. E começamos nossa vida aqui, né, eu grávida do Luan. Eu fazia muita questão na época de ter um plano de saúde, ganhar ele no particular, então corri, providenciei plano de saúde, porque foi tudo meio assim, né, o Luan não era planejado, nem esperado para aquele momento, ele era muito desejado, porque desde pequena eu sempre sonhei em ser mãe. Eu já falei isso pra vocês em outros momentos, sabe? Então, ele foi muito querido, sabe? Desde o primeiro momento. Nenhum momento, nem na minha cabeça, nem na cabeça do pai do Luan, passou da gente interromper a gravidez. Nenhum momento. Por mais que eu ia pausar ali meus objetivos, na época eu queria cursar direito, então eu já tinha feito matrícula, parei tudo e foquei no Luan. Me arrependo de naquela época não ter criado um canal, entendeu? Me arrependo muito, 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 mas eu não conseguia por conta das minhas inseguranças, dos meus medos. Antes de ter o Luan, nos casamos no civil, fizemos um jantar pra comemorar, foi bem simples, tudo muito simples, a gente não tinha condição, assim, sabe? Condição, mas tudo que tava ao nosso alcance a gente fez. Inclusive, o enxoval do Luan foi um enxoval, assim, muito bem montado. Teve um quarto dos sonhos da época, né? Assim, eu comprei tudo novo, gente. Eu tirei o jogo de quarto dele, parcelei, sabe? Eu sempre fui assim, sempre tudo na minha vida. Eu falo assim que Deus, ele abre as portas nos momentos certos. Porque tudo que eu sempre sonhei, assim, em cada etapa da minha vida, eu alcancei, gente. Às vezes demorou um pouco mais, às vezes veio antes, às vezes... Enfim, mas sempre vem do jeitinho que eu peço, do jeitinho que eu oro. E Deus me abençoa demais, 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 demais. Eu não posso reclamar. Depois disso, vivi a maternidade, foi muito plena. Luan era um bebê muito bom, assim como eu fui. Um bebê muito adorável. Ai, gente, foi muito gostoso. Difícil, porque eu era sozinha, não tive rede de apoio. O pai dele trabalhava até muito tarde e eu era sozinha com ele o dia inteiro. Não sei como que eu dava conta, mas dava. No fim do dia o menino chegava vivo. Assim, foi muito gostoso. E depois de alguns anos, a gente teve uma crise no casamento. O Luan tinha mais ou menos uns 2 anos, por aí. A gente teve uma crise muito feia, onde teve uma separação na época. Nós ficamos, eu acho, com uns 2, 3 meses separados.
E aí depois reatamos o casamento. E veio a fase também, antes dessa separação, a gente comprou esse apartamento aqui, eu comecei a trabalhar como corretora de imóveis. Olha que loucura, de vendedora, fui a promotora de eventos, aí depois corretora de imóveis, já fui também, eu tinha uma lojinha de maquiagem online, já fui assim, vendedora, sempre pro comércio, pro comercial, sempre vendas. Minha chama eu acho que é essa, não tem jeito. E aí compramos o apartamento, surgiu a oportunidade, foi muito bom também. Depois reformamos, passamos por toda a fase da reforma, eu morando dentro, com o menino pequeno dentro de casa, aquela loucura, mas amém, deu tudo certo. Foram perrengues que era necessário passar, porque a gente não tinha muito o que fazer. A gente queria reformar o apartamento, não tinha condições de ficar morando em outro lugar para reformar aqui, e aí foi acontecendo. Até rebaixamento de gesso eu fiz morando dentro, gente. Acreditem se quiser, reforma dos banheiros, pra colocar porcelanato, essas coisas todas, tudo morando dentro. E deu tudo certo e estamos aqui vivos, né? Passamos uns perrengues, mas tá tudo certo. E aí, depois, em 2020, eu engravidei do meu segundo neném, que foi o Lucas, né? E aí essa história vocês já conhecem, pra quem tá chegando agora ou pra quem já é daqui de muito tempo, mas não conhece a história do meu filho que faleceu, porque eu sei que pode ser que tenha alguém que não conheça, eu vou deixar na descrição desse vídeo o link, tá, gente? Pra vocês irem lá e assistir o meu testemunho de mãe de anjo. Porque eu não vou me aprofundar nesse assunto aqui por já ter, né, um conteúdo desse pro vídeo não ficar muito longo. Mas aí em 2020 engravidei do Lucas. Foi uma gravidez atípica, né, de alto risco. Ele nasceu dia 9 de janeiro, né, dia 9 de setembro, 9 de janeiro é Luan. 9 de setembro, os meus dois filhos nasceram dia 9. 9 é meu número, assim, porque eu faço aniversário no mês 9. Meus dois filhos nasceram no dia 9. Eu falo que é meu número da sorte, mas é meu número assim, sabe? É um número de bênção, vamos se dizer, pra mim, né? E aí Lucas nasceu dia 9 de setembro, porque ele nasceu dia 9/9 ainda. Passei por toda aquela situação com ele no hospital e dia 1º de maio de 2021 ele faleceu. E em julho de 2021 foi quando eu abri o canal e daí pra frente vocês me conhecem, né? Porque eu abri o canal, gente, num luto muito recente. Tinha 2 meses, né, que o Lucas tinha falecido. E eu tava, assim, tentando não ir pro fundo do poço, precisando de uma válvula de escape. E eu tava totalmente destemida. O luto me causou uma força, uma coisa assim que eu não tinha mais medo de nada, eu fiquei destemida. Falei, então agora é a minha hora, eu vou abrir o canal, seja o que Deus quiser. Eu tava fazendo uma mini reforma na minha cozinha, porque antes de mexer com tudo isso, eu já vivia assim, gente, isso aqui, eu sou isso purinho, sabe? Gosto de mexer com o negócio de reforma, gosto de pegar e pintar parede, gosto de decorar a casa, gosto tudo isso, como eu falei pra vocês, quando eu tinha 14 anos eu montei uma casa, mobiliei uma casa toda bonitinha, de boneca. As pessoas iam na minha casa, tipo assim, tinha gente que ia na minha casa que já tinha 10 anos de casado e não tinha casa feitinha do jeito que a minha era, porque eu sempre dei importância pra essas coisas, sabe? E eu sou isso aí mesmo. Aí eu tava fazendo uma reforma aqui, né, na minha cozinha. Tinha acabado de fazer e tava fazendo algumas compras de enxoval, de coisas que eu nunca tinha comprado aqui pra casa. E aí comecei gravando o vídeo da Shopee, que foi onde tudo começou. Que aí ali vocês se identificaram, eu fui bem sincerona, eu não sabia editar um vídeo. Gente, eu não sabia por onde eu ia editar, eu não sabia fazer capa, eu não tinha noção do trabalho que era. Pra mim era tipo simples, vou gravar e soltar. Menina do céu, eu sei que foi assim, aí eu entrei nessa batalha de tentar aprender, ouvi muito vocês no comecinho, assim, até hoje eu ouço, né, eu sou muito, nesse ponto, assim, eu sou muito humilde de ouvir certas
coisas, sabe, assim, que vocês me falam, certas dicas. Nem tudo eu absorvo, porque não tem como também eu querer agradar todo mundo, mas eu sempre tentei ouvir. E vocês foram dando vida pra esse canal, porque eu comecei gravando vídeo de comprinha da Shopee, de repente vocês já começaram pedindo outros conteúdos, tour, vocês queriam tour do apartamento, tour da cozinha, e foi. E aí que vocês começaram a pedir vlog, gostaram de mim, começaram a pedir vlog, aí eu entrei no mundo do vlog e não saí mais. E aí foi acontecendo de misturar essa dinâmica aí de comprinhas, achadinhos online, com a vida real. E virou o meu canal. Virou a marca Luana Perovano, porque hoje nós somos uma empresa. Que mais que o canal me trouxe de bom? Me trouxe parcerias, me trouxe independência financeira, porque como eu tinha passado por tudo aquilo com meu filho, eu estava vivendo só como dona de casa. Então, quando eu comecei o canal, né, e me proporcionou muitas coisas boas. E de lá pra cá, vocês já sabem mais ou menos o que aconteceu, né? Em 2021 abri o canal, aí monetizei o canal com 2 semanas, então eu já comecei, primeiro mês já tive meu salário. Depois de 1 ano e pouco que eu tinha o canal, veio a minha separação, né? Eu falo separação ainda porque eu ainda não saiu o meu divórcio, tá, gente? Mas veio o divórcio, enfim. E aí de lá pra cá vocês foram acompanhando aí minha trajetória. 3 meses depois de separado eu comecei um outro relacionamento, me apaixonei, nós ficamos juntos 1 ano e 4 meses, vivemos muitas coisas juntos também, viajamos bastante, até que chegou o ponto do mais recente, né, que foi a depressão, que foi uma coisa assim avassaladora na minha vida. E eu acredito que essa depressão tenha sido a conta que chegou de tudo isso que eu falei anteriormente, sabe? De todo o meu histórico, junto a esse trauma de rejeição, a insegurança que isso sempre me trouxe. É uma luta, né, gente? É uma luta diária, constante. Eu tô em tratamento tem 3 meses e, assim, hoje eu me sinto bem, graças a Deus. Tô retomando a minha vida, retomando meus afazeres, as coisas que eu amo fazer, como trabalhar aqui, né? Cuidar da minha casa, coisa que eu não tava fazendo mais. Já tinha uns 6 meses que eu tinha uma pessoa me ajudando aqui em casa 1 vez por semana. Agora eu voltei a cuidar com prazer das minhas coisas, gravar conteúdo pra vocês. Resolvi sentar e contar pra vocês tudo desde o início, pra que vocês tenham essa visão de tipo, que eu não existo a partir de quando começou o canal, que talvez isso faça com que vocês entendam algumas coisas, algumas atitudes que eu possa ter tomado, algumas falas, alguns comportamentos, porque assim, é dessa maneira que a gente conhece de fato a pessoa, a essência, sabe, da pessoa, olhando o histórico dela, né, e o meu histórico foi esse aí. Foi a forma que eu nasci, que eu cresci, que eu fui criada, forçando que, pelo amor de Deus, eu não estou fazendo esse vídeo para acabar com a raça dos meus pais. Inclusive, assim, ficaria triste de ler comentários e crítica para eles, sabe? Porque foi como eu falei, eu tenho essa empatia de olhar a vida que eles também tiveram e entender que hoje, graças a Deus, eu tenho informação. E tive a intuição, mesmo antes da informação, eu tive a intuição de romper os padrões, de quebrar o ciclo em mim. Porque hoje eu tento fazer com meu filho diferente. Tanto é que eu insisti muito no meu casamento, antes da separação, eu insisti muito, porque muita gente não sabe, mas quando a gente teve a separação lá em 2017... foi porque eu descobri uma traição que gerou um filho, né? Ele teve um filho fora do casamento. Uma coisa que eu nunca falei, nunca expus aqui. Aconteceu. E mesmo depois desse acontecido, eu lutei muito pelo meu casamento, porque eu queria que o meu filho crescesse com a base familiar que eu não tive. Pai e mãe dentro de casa. Mas hoje também eu tenho esse olhar de que eu não tenho culpa de tudo ter acontecido da forma que aconteceu. Também não seria saudável para ele ser criado num lar onde os pais dele estivessem frustrados por não se amarem mais e tudo. Foi um processo para eu entender isso, mas
que mesmo tendo acontecido a separação, eu e o pai dele tentamos lutar para que ele tenha o pai e a mãe presentes. Tem contato com o pai, ele vai de um final de semana sim, outro não, para casa do pai, enfim, se falam. E é o que eu busco que o meu filho tenha, porque é o direito dele, entendeu? Eu não tive a presença do meu pai, então o abandono paterno para mim me causou muitos danos, inclusive em matéria de relacionamento. Graças a Deus eu tô tratando isso também, mas eu era uma pessoa que nos relacionamentos buscava ali um pai, sabe? E não é assim que funciona. A gente tem que se relacionar para buscar um homem para nossa vida, que óbvio que é o papel do homem proteger, cuidar, zelar pela sua esposa, sim, mas isso não significa que a gente necessariamente precisa transferir para esse homem a nossa criança ferida, sabe? É por isso que é importante terapia, por isso que é importante você fazer uma regressão, analisar as coisas do passado, desbloquear. Porque, por exemplo, tinha muitas coisas bloqueadas, que eu fui, assim, foi um processo, e quando tudo isso começou a desbloquear, muita dor veio, muita coisa, sabe, que eu tive que lidar ao mesmo tempo, mas tô aí, vencendo, e como eu falei, eu tive a intenção de romper esse padrão aí com meu filho. Não deu certo para criar ele junto com o pai, né? Deu até os 7 anos dele. Daqui para frente sigo solo, mas tentando fazer o meu melhor por ele, o meu melhor como mãe, e não tentando roubar o papel de pai, sabe? Por isso que eu digo que ficaria triste se eu visse críticas, né, sobre essa situação do meu, como foi que eu vim ao mundo, porque eles também têm a história deles, eles tiveram as dores deles, os problemas deles, e como eu falei pra vocês, eu não tenho mais a mágoa, liberei o perdão, e é isso que importa. Quanto à convivência, a gente só não convive mais porque é da família, gente, não é por raiva, por mágoa, por nada. Eu sou uma pessoa muito dispersa, eu sou assim na amizade, eu sou assim no relacionamento, sabe? Eu tô trabalhando em mim também, porque eu era aquela pessoa assim que não se importava em mandar uma mensagem. Eu tenho essa dificuldade. Trabalho isso em mim, mas às vezes é mais forte do que eu. Essa é um pouquinho da Luana, da história, né? Tentei resumir aí, gente, óbvio que tem muita coisa, mas eu acho que o principal eu consegui falar, e mesmo resumindo esse vídeo vai ficar longo, mas não tem muito o que fazer, né, gente? É uma coisa que eu tô falando num geral. Eu tenho 27 anos, vou fazer 28 logo mais esse ano, né? Eu faço 28, então é uma trajetória aí, né? Tem muito mais coisas que aconteceram, mas eu acho que esse geralzão que eu dei vai dar pra vocês entenderem um pouco aí de tudo, né? E de me conhecerem mais a fundo, como eu falei, a essência mesmo, sabe? A índole. Não sou perfeita, tenho aí muitos defeitos, né? Sou um ser humano, mas só de ter esse acalento, né? Que tá na própria palavra de Deus, que ele me elegeu no ventre da minha mãe, gente, isso já é um presente, sabe? Isso é um afago, é pra gente olhar tanto pra mim quanto pra você, se tiver num momento, que eu sei que com certeza vai ter alguém que tá me assistindo, que tá aí também se sentindo, né, no fundo do poço, que tá com depressão, ansiedade, síndrome do pânico, seja qual for o transtorno que você tá lidando neste momento, não se esqueça disso. Você é importante para Deus, você é importante, você foi escolhida. Dentre tantos, você foi escolhido ou escolhida, né? Era para ser, era para você estar aqui. Tem um porquê, tem um chamado. É só a gente aprender a ouvir, sabe? Entender os porquês de Deus, né? E olha para isso com carinho, porque assim, eu sei esse vazio. Eu senti. E é um lugar que, assim, eu não quero voltar nunca mais. Nunca mais, nunca mais, nunca mais. Porque é horrível você não ter o prazer da vida, sabe? É horrível você... Só de pensar, gente, já me deixa em calafrios. Porque eu fiquei numa fase tão apática, tão sem sentimento, tão
tão assim fria, tão oca por dentro, sentimentos que a depressão me causou, que eu não quero voltar para esse lugar, sabe? Por isso que eu tô levando meu tratamento muito a sério, por isso que eu tô buscando fazer coisas que eu gosto, por isso que eu tô eliminando tudo que é tóxico nesse momento, por isso que eu tô buscando espiritualmente também, sabe? Eu tenho buscado espiritualmente, porque teve um período que eu tava com vergonha de orar, por estar passando, né, pela questão do divórcio e já tá em outro relacionamento, eu me sentia indigna. E, gente, isso é coisa de doutrina, de religião, não é Deus. Ele não vai deixar de me amar porque eu estou num determinado momento. Eu tive que abrir os olhos perante a isso para que eu voltasse a ter intimidade com Deus. E agora eu estou retomando e eu tô voltando a ter sensibilidade com o Espírito Santo. Isso é bom demais, gente. Isso é bom demais da conta. Então, assim, quem tá passando por algum transtorno, cuida. A medicina tá aí para isso. Eu estou tomando os meus medicamentos, estou tratando, mas eu também estou buscando espiritualmente, buscando intimidade com o Pai, retomar minha intimidade com o Pai. Eu vou iniciar também aí um jejum de alimento e oração por 30 dias. E vou ver se eu vou compartilhar isso com vocês em vlog ou algum lá nos stories, no Instagram, não sei ainda. Mas eu quero fazer esse jejum mais com o propósito mesmo de retomar o hábito de ler a palavra, de orar de joelhos, que é uma coisa que eu não faço mais há muito tempo. Não que Deus não tá te ouvindo se você ora deitada ou sentada, enfim. Mas eu quero fazer isso neste momento, são coisas que eu estou buscando para acrescentar ainda mais a minha paz de espírito e tudo isso, sabe? Essa leveza que eu tô voltando a sentir, essa Luana que tava ali dentro de mim, assim, perdida, vagando, sabe? Sem brilho, sem luz, tava oca. Então eu tô retomando isso. E é isso, gente. Esse finalzinho aqui foi mais um devaneio da minha cabeça mesmo. Só pra contextualizar, assim. Só pra comprovar que eu sou assim, gente. É o meu jeitinho de ser. Não tem jeito. Mas é isso. Vou finalizar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.